recurso ordinário, um tema que é extremamente importante na prova da OAB, seja na primeira fase, seja na segunda fase, porque se tratando de recursos, o recurso ordinário é favoritíssimo a ser a peça cobrada na segunda fase da OAB em trabalho, além de ser também um dos temas mais cobrados nas questões discursivas. Então, por isso é importantíssimo que o aluno conheça as hipóteses de cabimento do recurso ordinário, os seus pressupostos de admissibilidade. Então, se você quer gabaritar processo do trabalho na primeira fase e muito bem na segunda fase também, vem comigo! Olá, eu sou Marina Marques, professora de Direito e Processo do Trabalho e advogada trabalhista. Se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. A gente está fazendo sessões especiais sobre os temas mais cobrados na OAB, separados por vídeos por cada assunto. Se você conhece alguém que vai fazer o OAB, indique esse vídeo para o coleguinha. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o recurso ordinário, sobre as hipóteses de cabimento, sobre os efeitos, os pressupostos de admissibilidade e de quebra algumas dicas para quem vai fazer a segunda fase. Então já deixa o seu like e vamos ao que interessa. Vamos começar então pelas hipóteses de cabimento do recurso ordinário, que é o que é mais cobrado na prova de primeira fase e vem lá no artigo 895 da CLT. Você sabe que de uma sentença no processo de conhecimento cabe recurso ordinário para o TRT. Essa é a hipótese mais comum, a mais fácil e é a que você acha que vai cair na sua prova de primeira fase do OAB? É claro que não. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 895 da CLT e depois a gente fala sobre cada hipótese de cabimento. Olha só. Cabe recurso ordinário para instância superior, inciso 1º, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias e inciso 2º, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, guardem isso, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. A primeira coisa que eu quero que vocês gravem sobre esse artigo 895 é que ele não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo, ou seja, não é somente de sentenças e de acórdãos que cabe recurso ordinário no processo do trabalho. Existem outras decisões que nós veremos ao longo desse vídeo que ensejam a interposição de recurso ordinário, como por exemplo algumas decisões interlocutórias, sim, decisões interlocutórias, que ensejam a interposição de recurso ordinário de imediato. Como é, por exemplo, o que acontece na súmula 214 do TST, e sobre esse tema tem um vídeo específico aqui em cima no card, se você clicar, falando somente sobre as exceções à irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias aqui no processo do trabalho. É um vídeo importantíssimo que você assista, um dos temas mais importantes aqui no processo do trabalho. Então, por exemplo, de uma decisão em exceção de incompetência, em que o juiz reconhece a incompetência territorial e remete os autos para um TRT diferente, por uma vara, de um TRT diferente daquele em que o juiz reconheceu a exceção de incompetência territorial, nesse caso, cabe recurso ordinário para o TRT. Então, não somente de sentenças e de acórdãos cabe TRT, outras decisões, como decisões interlocutórias, algumas ensejam recurso ordinário de imediato para o TRT. Além dessas exceções da súmula 214, que se você ainda não assistiu, você vai assistir, tenho certeza, a Instrução Normativa 39 de 2016 lá do TST estabelece que, no seu artigo 5º, estabelece que se aplica ao processo do trabalho o artigo 356 do CPC, que trata do julgamento antecipado parcial do mérito. Ou seja, são consideradas decisões finais aqui no processo do trabalho, lá aquelas que vêm no artigo 487 do CPC e vão ensejar recurso ordinário de imediato. Olha comigo quais são elas. Artigo 487 do CPC. Haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar pedido formulado na ação de reconvenção, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou da prescrição
e homologar. A linha A, reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. A linha B, transação. A linha C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Todas essas hipóteses que acabamos de ler tratam de sentenças definitivas, ou seja, ensejam a interposição de recurso ordinário. E agora que você leu comigo essas hipóteses do artigo 487, eu te faço a seguinte pergunta. Imagine que empregado e empregador celebrem um acordo extrajudicial e levem a juízo para que o juiz homologue. Imagine que eles preencham todos os requisitos que vem lá no artigo 855b da CLT. Tá tudo certo quanto à forma desse acordo extrajudicial, cada parte está representada pelo seu advogado, todos eles assinaram uma petição de acordo e eles ajuizam esse acordo extrajudicial para que o juiz homologue. Lembrem que o juiz tem a faculdade de homologar esse acordo extrajudicial. Por mais que as partes tenham transigido, o juiz ele pode ou não homologar esse acordo. Imagine que o juiz não homologue esse acordo, entendendo que ele seja prejudicial ao reclamante, que o reclamante está renunciando a direitos irrenunciáveis, por exemplo, e não homologa o acordo extrajudicial. Dessa decisão que não homologou o acordo extrajudicial, cabe algum recurso? Cabe. Cabe o recurso ordinário para o TRT. Da sentença que não homologa acordo extrajudicial, cabe recurso ordinário para o TRT. Muita atenção, porque isso foi cobrado na prova da OAB no ano passado e muita gente errou. E eu vou te falar por que essas pessoas erraram para você não cometer esse mesmo erro. Não confunda o acordo extrajudicial, que é levado a juízo apenas para o juiz homologar, com aquele acordo que acontece no curso de um processo. É um acordo judicial. Por isso a diferença. Acordo extrajudicial, em que as partes celebram um acordo fora do juízo e levam esse acordo apenas para o juiz homologar, é uma coisa. Desse cabe recurso ordinário, porque o juiz profere uma sentença homologando ou não esse acordo. Então, ele vai colocar fim numa parte desse processo. Já o acordo que é celebrado em audiência, por exemplo, você sabe que é muito comum, e inclusive é um dos princípios trabalhistas, a tentativa conciliatória. Muitos juízes tentam essa conciliação, inclusive a qualquer custo. E é muito comum que na audiência de instrução ou mesmo na audiência inicial ocorra essa conciliação. Então, as partes fazem um acordo ali em audiência. Esse é um acordo judicial. Desse acordo não cabe recurso, de acordo com o artigo 831 da CLT. Mas esse não é um acordo extrajudicial, esse é um acordo judicial, porque já existiu o processo, então ele é feito dentro de um processo. Esse não cabe recurso mesmo, ele só pode ser impugnado por via de uma ação rescisória. E lembrem, ação rescisória não é recurso, o próprio nome diz, é uma ação avulsa. Não é recurso, não cabe recurso desse acordo que é celebrado dentro de um processo. Agora, do acordo extrajudicial, que é levado a juízo apenas para a homologação, desse cabe recurso ordinário. Então, do acordo extrajudicial, lá do artigo 855b e seguintes, cabe recurso ordinário da sentença. Do acordo judicial, lá do artigo 831, não cabe recurso. Então, não confunda, não caiam na pegadinha que muita gente caiu na prova da OAB. Tenho certeza que você vai acertar. E além dessas decisões terminativas, que também ensejam a interposição de recurso ordinário, eu fiz uma listinha aqui para vocês printarem das decisões terminativas que também desafiam a interposição de recurso ordinário. Olha só, também cabe recurso ordinário das decisões terminativas que indefere a petição inicial, seja por inépcia ou por qualquer outro vício. Da decisão terminativa que determina o arquivamento dos autos em função do não comparecimento do reclamante à audiência. Também cabe da decisão terminativa que resolve o processo devido à sua paralisação por mais de um ano em razão da negligência das partes.
Também cabe da decisão que resolve o processo em virtude do não atendimento pelo autor do despacho que determinou que promovesse os atos de diligência a seu cargo, ficando abandonada a causa por mais de 30 dias. Também cabe recurso ordinário a decisão que resolve o processo por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, da pronúncia que acolhe a objeção da litispendência ou coisa julgada. Também cabe da decisão que resolve o processo por carência da ação em função da ausência de interesse de agir ou legitimidade da parte. E também da decisão que homologa a desistência da ação. Todas essas hipóteses cabe recurso ordinário, mesmo sendo decisões terminativas. Aí você me pergunta, mas Marina, tudo isso que você falou aqui é CPC? Sim, porque a gente aplica subsidiariamente o CPC. Lembra que eu te falei que o CPC só existe para ser aplicado subsidiariamente aqui no processo de trabalho? Então, prova disso. Dessas decisões cabe recurso ordinário lá para o TRT. E o procedimento sumaríssimo, que é cheio de peculiaridades. Aliás, se você não assistiu ao vídeo de procedimento sumaríssimo, tá aqui o card, não deixe de assistir também, porque o procedimento sumaríssimo é é campeão de questões na prova da primeira fase da OAB. Vamos lá. Quanto ao procedimento sumaríssimo, nada muda em relação ao procedimento, aos pressupostos de admissibilidade. A única diferença em relação ao procedimento sumaríssimo que vai ocorrer em relação ao recurso ordinário é quando esse recurso ordinário chega lá no TRT. Quando o recurso ordinário chega no TRT, no procedimento sumaríssimo, ele é remetido imediatamente ao relator e aí vai ter o prazo de 10 dias para apreciação desse recurso ordinário. O parecer do Ministério Público vai ser oral no julgamento e não há revisor. Essas são as diferenças do rito sumaríssimo para o rito ordinário quando o recurso ordinário chega lá no TRT. Mais diferença nenhuma. Mas nós vimos lá no inciso 2º do artigo 895 da CLT que também cabe recurso ordinário das decisões do TRT em ações de sua competência originária para o TST. Ou seja, se a competência originária é do TRT, se você vai ter que ajuizar a sua ação, não na vara do trabalho, mas se essa ação deva ser ajuizada diretamente no TRT, desse acórdão do TRT vai caber recurso ordinário para o TST. Então, algumas hipóteses o TST julga recurso ordinário. Quando a ação tiver que ser proposta diretamente no TRT. Por isso a gente diz que é a competência originária do TRT. Aquela ação vai ser proposta originalmente no TRT. O TRT vai julgar, vai proferir um acórdão e desse acórdão cabe um recurso ordinário para o TST. Percebam que é o primeiro recurso, né? Então é como se fosse a sentença lá. É o acórdão proferido aqui, o primeiro recurso ordinário para o TST. Então, o que é importante você saber? Quais são as ações de competência originária do TRT? Você sabendo quais são essas ações que são de competência originária do TRT, você sabe quando vai caber recurso ordinário de uma decisão do TRT, de um acórdão do TRT para o TST. E quais são elas? Eu fiz uma listinha para facilitar a sua vida, olha só. E são de competência originária do TRT julgar ação anulatória, ação para obtenção de tutela provisória em caráter antecedente, ação declaratória, agravo interno, ação rescisória, dissídio coletivo, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e reclamação. E eu tenho certeza que a chance de cair isso na sua prova, se cair alguma dessas ações de competência originária do TRT, a grande possibilidade é que seja um mandado de segurança. Então, se você vê que é mandado de segurança, você já pensa, ação de competência originária do TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Mas também pode ser que caia uma ação rescisória, questão de dissídio coletivo, o agravo interno, a gente falou dessa possibilidade também lá no vídeo, né, das exceções à irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, fica ligado, copia essa listinha, mas muita atenção, principalmente quando se trata de mandado de segurança, que a maioria das vezes é cobrado mandado de segurança, mas não se esqueça das outras hipóteses também. Muito comum no processo de trabalho, ação rescisória e dissídio coletivo, mas principalmente
mandado de segurança. O recurso ordinário, como os demais recursos trabalhistas, possuem como principal efeito o efeito devolutivo. E sobre os efeitos dos recursos no processo de trabalho, tem um vídeo aqui que eu gravei falando de cada efeito dos recursos no processo de trabalho. Recomendo que você assista, porque aqui a gente vai falar só sobre os principais do recurso ordinário. E o efeito devolutivo permite que a sentença ela já seja executada de forma provisória, já permite o início da execução provisória de uma sentença. E o que é a execução provisória da sentença? É aquela que vai até a penhora, então não é preciso esperar o trânsito em julgado da decisão. Já pode iniciar a execução provisória, que vai até a penhora. É o efeito devolutivo que permite que isso aconteça. E o efeito devolutivo permite que as sentenças, que o recurso ordinário vise reformar a sentença, corrigir uma injustiça, reexaminar fatos e provas e também anular a sentença, por meio do efeito devolutivo do recurso ordinário. E o efeito translativo dos recursos? Esse também pode ser verificado quando, por exemplo, o desembargador reconhece uma prescrição da pretensão do recorrente. Tá aí o efeito translativo. E também o efeito suspensivo. A gente sabe que a CLT não tem uma previsão expressa de efeito suspensivo aos recursos. Também não tem ao recurso ordinário, por óbvio. Mas existe uma previsão no artigo 14 da Lei 10.192 de 2001, prevendo a possibilidade de efeito suspensivo em RO de sentença normativa, que é aquela que ocorre em dissídio coletivo. Então, pode haver a suspensão, o efeito suspensivo de um recurso ordinário de uma sentença normativa, no caso, em hipótese de dissídio coletivo. E também a jurisprudência trabalhista, embora na CLT, como eu disse, não há nenhuma previsão ao efeito suspensivo, em alguns casos excepcionais, a jurisprudência do TST tem permitido o ajuizamento de uma ação cautelar inominada para dar efeito suspensivo ao recurso ordinário. É o que vem lá na súmula 414, item 1 do TST. Mas são casos excepcionalíssimos. A regra é que nos recursos do processo de trabalho e o recurso ordinário como sendo um deles, por óbvio, não há efeito suspensivo, e sim efeito devolutivo. A sentença já pode começar a ser executada de forma provisória. Quanto aos pressupostos de admissibilidade, eu imagino que você já tenha assistido aos vídeos sobre os pressupostos intrínseco e extrínseco de admissibilidade. Nesse vídeo a gente vai falar somente sobre as peculiaridades do recurso ordinário. Primeiro e principal pressuposto de admissibilidade do recurso ordinário é o preparo, certo? E o preparo você sabe que é composto de custas e depósito recursal. Se o recorrente for o reclamante, ele só vai recolher custas se ele perdeu, se a sua ação for julgada totalmente improcedente e se ele não tiver deferido o seu pedido de justiça gratuita, ou seja, se ele não for beneficiário da justiça gratuita e sua ação for julgada totalmente improcedente. Nesse caso, o reclamante, para recorrer, deverá recolher as custas. E depósito recursal, o reclamante nunca recolhe para recorrer. Já se o recorrente for a empresa reclamada, vai recolher as custas no valor que foi fixado na sentença e o depósito recursal de acordo, observando sempre o limite fixado pelo teto do depósito recursal no caso de recurso ordinário. Então, preparo, um dos requisitos. O outro requisito é a regularidade de representação, que também tem uma peculiaridade aqui no recurso ordinário, porque vocês sabem que o artigo 791 permite o ius postulandi, ou seja, permite que as partes litiguem pessoalmente sem estarem representadas por um advogado. Mas tem uma súmula do TST, que é a súmula 425, que permite que esse ius postulandi seja somente nas varas do trabalho no âmbito do TRT. Ou seja, para o recurso ordinário ainda vale o ius postulandi. E se a parte não está representada por advogado, ajuizou sua reclamação trabalhista sem advogado e continuou assim, não é exigida, por óbvio, a regularidade de representação como pressuposto de admissibilidade do recurso ordinário.
Outro pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso ordinário é a tempestividade. E qual é o prazo para a interposição do recurso ordinário? Como quase todos os recursos trabalhistas, 8 dias. 8 dias úteis, contados da sentença, da publicação da sentença. A parte tem 8 dias para interpor recurso ordinário, mas, lembrem, se o recorrente for pessoa jurídica de direito público, sendo União, Estado, Distrito Federal, município, suas autarquias e fundações públicas, possuem prazo em dobro, da mesma forma que o Ministério Público também possui prazo em dobro. Então, o prazo para interpor o RO é de 8 dias úteis. Pessoa jurídica de direito público e Ministério Público possuem prazo em dobro. E feitas essas considerações iniciais, digo, todos os pressupostos de admissibilidade você assiste nos vídeos específicos sobre o tema. Vamos ver como funciona o procedimento do recurso ordinário. Então, foi publicada a sentença, a parte sucumbente em algum pedido quer recorrer, insatisfeita com a sentença, ela quer reformar a sentença. Vai interpor o seu recurso ordinário e vai dirigir esse recurso ordinário para quem? Para o juiz que proferiu a decisão. Você pensa, Maria, mas o recurso não é para o TRT? É, mas você vai direcionar primeiramente esse recurso ordinário para o juiz que proferiu a decisão, porque é esse juiz que proferiu a decisão que vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso. Então você dirige o recurso ordinário para o juízo que proferiu a decisão, ou seja, para o juiz da vara do trabalho. Ele vai verificar se o seu recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e vai intimar a parte adversa a apresentar suas contrarrazões no prazo também de 8 dias. Se por acaso o juiz verificar que faltou algum pressuposto de admissibilidade, ele não vai conhecer do recurso, ele vai indeferir o seu recurso. E cabe à parte recorrente insatisfeita interpor o agravo de instrumento. Não se preocupe, porque teremos um vídeo específico sobre o agravo de instrumento. Se ele não conheceu o recurso, você interpõe agravo de instrumento. Se ele viu que preenche todos os pressupostos de admissibilidade, ele intimou a parte adversa a apresentar contrarrazões. A parte no prazo de 8 dias, a parte recorrida no prazo de 8 dias, apresenta as contrarrazões. Ele junta as contrarrazões ao recurso ordinário e manda tudo isso lá para o TRT. Esse recurso chega no TRT, vai ser distribuído para uma das turmas do TRT. O relator vai fazer um novo juízo de admissibilidade desse recurso ordinário. Se o desembargador, relator, verificar que esse recurso ordinário não preenche algum dos pressupostos de admissibilidade, ele não vai conhecer do recurso. E ele não conhecendo do recurso, o que o recorrente pode fazer? Interpor agravo de instrumento? Não. Aqui não cabe. Se já de imediato o relator viu que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, ele conhece do recurso e esse recurso ordinário vai para o julgamento por uma das turmas que vai julgar e vai proferir o acórdão. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você vai fazer segunda fase em Direito do Trabalho ou conhece alguém, se inscreve no canal e compartilha com um coleguinha, porque teremos vídeos específicos para a segunda fase, dando dicas importantíssimas. Conteúdo de Direito do Trabalho gratuito para você, não perde essa não? Então compartilha, se inscreve e eu te encontro no próximo vídeo falando sobre os embargos de declaração. Até lá!